Neste vídeo de hoje, eu quero falar a respeito de direitos políticos. O direito político do cidadão, não aquele direito político do parlamentar que vem a perder por falta de decoro parlamentar, mas sim o direito do cidadão, o direito de escolha do cidadão, o direito de reflexão que o cidadão tem sobre o seu voto, em quem ele deve votar, como que ele deve votar, o que ele deve ouvir, o que ele deve refletir, o que ele tem que tomar como lição. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal, faça comentário a respeito do vídeo, para enriquecer essa matéria. Eu quero trazer para vocês um pequeno resumo do que aconteceu no Brasil sobre o andamento das eleições, a dinâmica das eleições, desde 1964, que foi o período da ditadura militar, que perdurou até 1985. Esse período foi um período do golpe militar que todo mundo que tem mais de 30 anos conhece. Sabe muito bem o que aconteceu. E também quem não viveu esse período deve ter estudado na escola e sabe muito bem o que aconteceu nesse período. Mas vamos nos ater a respeito da dinâmica das eleições, das votações, das escolhas. De 1964 a 1985, houve aquele período do golpe militar, que nós não tínhamos o direito de escolher o presidente. Nossos direitos políticos foram suspensos. Nós não tínhamos o direito de escolher um presidente. Era escolhido pelo próprio regime militar. Saía um presidente, entrava outro, escolhido por eles. Sem a participação do voto do cidadão. Quando foi em 1985, houve as diretas. Só que essas diretas foi um período que rompeu com o período militar, mas abriu um precedente para a votação, para as eleições indiretas. Apesar que tinha o nome as diretas já, mas era o nome do movimento, as diretas. Mas as eleições nesse período de 85 eram eleições indiretas, ou seja, escolhida pelo Congresso Nacional, pelos parlamentares. Os parlamentares escolhiam o presidente da República. Foi o que aconteceu com o então presidente Tancredo Neves, que concorreu com o Paulo Maluf, e o Tancredo Neves foi vitorioso, foi escolhido o Tancredo Neves pelo Congresso Nacional. Em 1988, veio então a Constituição, que foi conhecida, principalmente naquele período, de Constituição Cidadã. Essa Constituição, ela foi capitaneada pelo então Dr. Ulisses Guimarães, um grande democrata. E também outras pessoas. Mas como eu falo do Dr. Ulisses Guimarães, porque ele tinha maior importância nessas eleições. E era o foco do Dr. Ulisses Guimarães, as eleições diretas. Uma Constituição que pudesse trazer coisas mais importantes para o povo, que restabelecesse o direito ao voto direto, ou seja, o cidadão poder escolher seu presidente. Em 1989, houve então a primeira eleição direta, ou seja, escolhida pelo voto direto. A própria Constituição, ela trouxe no seu capítulo 14, que falava o seguinte: o voto deve ser direto, secreto, e que esse voto tenha o mesmo peso para cada pessoa.
Não importa se é um doutor, não importa se é uma pessoa que trabalha no campo, não importa que seja um rico ou um pobre, não importa a classe social, o voto tem o mesmo peso. Inclusive, é o único momento no Brasil que há uma igualdade entre as pessoas. É justamente no momento do voto, porque o voto tem o mesmo peso. Não importa que seja um idoso que não precisa mais de votar, não tem aquela obrigatoriedade de comparecer às urnas, mas vota por opção. Ou o voto de um adolescente que tem 16 anos, que também não tem aquela obrigatoriedade para votar, mas o voto dele tem o mesmo peso. Isso é cidadania. Porque uma democracia, ela é constituída de todo o povo brasileiro. Não importa a cor, não importa a crença, não importa a raça, não importa a religião. A democracia é para todo o povo. O Estado Democrático de Direito, se não tiver como fundamento o bem-estar da sociedade, principalmente o bem-estar daquelas pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas, são essas pessoas que mais necessitam do governo. Não faz sentido ter um Estado democrático de direito se essas pessoas não forem amparadas. Isso não é assistencialismo barato. Isso é necessidade humana. Em todos os lugares do mundo tem pessoas carentes e pessoas mais abastadas. Isso é fato. Essa eleição que teve em 1989 já foi com o ex-presidente Lula e o ex-presidente Collor, que foram para o segundo turno. Foi vitorioso o presidente Collor, na época, o ex-presidente Collor, que depois sofreu aquele impeachment. Mas o que é importante vocês saberem é que depois do golpe militar de 64, o cidadão brasileiro ficou por 24 anos com seus direitos políticos suspensos em relação às eleições para presidente. 24 anos sem poder escolher o seu presidente. Só então com a Constituição de 88 que passou a ter esse direito. E traz no seu capítulo 14, como eu falei para vocês já anterior, o direito do voto direto e secreto e que tem o mesmo peso. Ou seja, o voto tem o mesmo valor para todos, qualquer pessoa. Mas tem algo que eu preciso falar para vocês também. O voto é secreto. Não precisa ninguém saber em quem você está votando. A própria Constituição te garante o voto secreto. Se você quer exteriorizar a sua vontade de apoiar um ou outro candidato, isso aí é escolha sua. Mas se você quiser ocultar o apoio a qualquer candidato, ninguém é obrigado a intervir sobre a sua vontade. Essa intervenção que eu estou falando não é intervenção legal que a lei determina. Quando eu falo intervenção, é porque existem intervenções psicológicas que são as piores intervenções. É as pessoas taxarem aquelas pessoas que têm o voto secreto, que não fala em quem vai votar, mas vota em alguém, escolhe alguém para votar. Essas pessoas são chamadas de isentonas. Isso é uma bestialidade sem precedente. Isentona não é coisa nenhuma. Você tem o seu voto. Você vai com o seu voto o que você quiser. Você que deve escolher em quem você vai votar. Você que deve escolher se você tem que manifestar o seu voto. Não é a mídia,
não é os lacradores dos podcasts, da vida. Não. É você. Não são os políticos. É você que tem que escolher. Se você quer ser neutro. Isso não é ser isentão. Isso é ser precavido. Porque é muito comum brigas entre familiares, porque um escolhe um determinado candidato, outro escolhe outro candidato. Depois tudo passa. E aquele candidato que você escolheu, que é do teu partido, ele deixa até o teu partido. E ele vai se juntar justamente com pessoas que você não escolheu. É muito pelo contrário, isso acontece muito em todas as esferas. Na esfera presidencial, nem se fala. Porque o presidente, às vezes, ele precisa de aprovar emendas, ele precisa de aprovar leis, e ele necessita de um parlamento, e que esse parlamento vai negociar com o presidente. Não estou falando do presidente A ou presidente B. É qualquer um, acontece isso. É claro que uns mais do que outros. Isso você tem que analisar. Por que você vai se dispor em brigas? O que você está ganhando com isso? Malquerência com o vizinho, viver estado de beligerância com a sua própria família, por causa de candidatos. Quem é o patrão aqui somos nós, não são eles. Muito embora é a única esfera que o patrão é submisso ao empregado. É na política. Nós os elegemos, nós pagamos os seus salários e nós somos submissos a eles. Só que nós somos superiores a eles na escala de hierarquia. Nós que somos os patrões, nós que pagamos. Outra coisa também, que é algo tão grotesco, é se falar. Se você não declara um voto em um determinado candidato, você não pode cobrar depois. Quem falou essa besteira? Quem falou que você tem que declarar voto num candidato para você depois cobrar dele alguma atitude no seu governo? Muito pelo contrário. Mesmo que você não vote, o voto é seu. Se você quiser votar em branco, é problema seu. É óbvio que temos que escolher um candidato para votar. Afinal de contas, nós ficamos 24 anos sem o direito de escolher um candidato para votar, um presidente para votar. E agora nós temos possibilidade de votar. Tem vários candidatos que não é possível, um desses candidatos não mereceu o voto. Nós temos 2 candidatos que provavelmente chegarão ao segundo turno. E o que devemos fazer nesse caso? Os 2 candidatos, um é um ex-presidente, que já teve 2 mandatos, e o outro é o atual presidente. Os 2 podem ser avaliados pelo que fez. Os 2 têm uma história para contar do que fez e não promessa do que vai fazer. E temos que analisar seu histórico. O que ele fez? Que categoria você participa? Você é um grande empresário? Você é um pequeno empreendedor? Você é um empregado? Qual é o candidato que representa você, que defende a sua categoria, que defendeu a sua categoria, que trouxe coisas importantes para você, para a sua vida? A sua vida no passado, sobre a égide do presidente anterior, estava melhor do que hoje? Sua vida piorou? Sua condição de vida piorou hoje? Essas coisas que você deve fazer, refletir, quem é mais importante para a minha classe? Qual é a classe que eu represento? Isso que deve ser feito. E não dar ouvido para a mídia, que deve impor em quem você vai votar, quem você deve escolher. A escolha é do eleitor. É um crime mentir, criar fake news contra os candidatos para conseguir mudar o voto de um eleitor.
Apesar que a fake news só pega também os menos desatentos, pessoas que não refletem. Não olha o passado, não olha o presente. No passado era melhor para você? Então aquele candidato é o que você deve escolher. O presente está melhor para você? Para a sua categoria? É esse que você deve escolher. Porque há categorias que pode estar sentindo muito bem atualmente. E pode ter categoria que está se sentindo totalmente desprezada. Por que essa categoria vai escolher o atual presidente? Ou por que a categoria que está se sentindo bem, está sendo servida por esse presidente, vai escolher um outro presidente? O interesse das categorias, a parte social, a segurança, saúde, educação. Quem mais representou essas categorias? Quem mais fez por essas categorias? Os professores, os policiais, os médicos. Isso que deve ser o contrapeso. A pedra de toque é justamente a reflexão do passado e do futuro. Quem fez pode fazer a mesma coisa. E quem está fazendo pode fazer a mesma coisa se reeleger. Essas são as nuances que devem ser seguidas. Sobre o voto, você vota se você quiser. Quem diz que o voto é obrigatório? É obrigatório comparecer à urna e assinar a ata. O voto em branco vai para quem? Se você vota em branco, você não está votando para ninguém. Muito embora apareçam alguns intelectuais que querem falar para você que o voto em branco vai para alguém. Não vai para ninguém. O voto em branco é em branco, acabou. Vamos parar para refletir. Vamos deixar de ficar assistindo coisas inúteis, assistindo vídeos inúteis de mentiras, de acusações. Vamos ter serenidade. Vamos pôr nossa mente em Jesus Cristo, acreditar em Deus, no amor entre o próximo, em ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar a viúva, ter paz, pugnar pela paz social, pela conciliação entre as pessoas. Isso é ser um democrata e é ser um cristão. Cristão não vive em estado de beligerância com ninguém. Muito pelo contrário. Pensem bem nisso. Nós, na verdade, quem é classe média ou classe média baixa, o pobre, não tem acesso aos candidatos, não conhece a vida pessoal dos candidatos. Mas dá para fazer uma pesquisa muito séria. Pegar o histórico de cada um. Não pegar o que as pessoas estão falando para você, nos videozinhos, mas pegar o histórico de cada um. E verificar o que essa pessoa fez, essa pessoa responde processo por algum motivo, essa pessoa está cometendo atrocidades por algum motivo. Tudo isso tem que ver. Mas é escolha sua. Aliás, esse mundo é feito de escolhas. Nós fazemos as escolhas. E nós pagamos por ela. Nós escolhemos, nós temos que assumir que nós escolhemos. Agora, voltando sobre o que eu falei para vocês sobre o voto. Aquele que fala que você é isentão. Isentão por quê? Se te perguntarem, por que eu sou isentão? E se eu não falo em que eu vou votar, eu não tenho o direito de cobrar porque eu não votei na pessoa? Não, muito pelo contrário. Você cobra de um candidato não é porque você votou nele, ou que você votou contra ele. Você cobra de um candidato porque você é o patrão dele. E o patrão cobra do empregado. É porque você paga o salário dele. É por isso que você cobra dele. Você cobra a atitude dele. Você cobra que ele faça benefício para você. Porque quando alguém recebe, sem uma contraprestação de serviços, é um enriquecimento sem causa. E é crime. É o que se comete mais hoje. Criar um outro Brasil paralelo. O Brasil paralelo que eu vejo é esse, da política.
das pessoas que pagam as contas e que pagam o luxo dos políticos. Enquanto não tivermos conscientização do nosso papel na sociedade e do que nós podemos fazer com o nosso voto, direto e secreto, vai ser sempre assim essa barbárie. Pensem bem nisso. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar o seu like e por hoje é só.